Boa noite. Agora ficou igual a apresentação do Jornal Nacional. Fala, pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando mais uma super live aqui. Hoje, nosso tema é preço, é valor de nicho e como fazer precificação, tá? Então, a pegada hoje vai ser desenvolvimento de preço do seu produto. Eu quero pegar bem no pé disso aqui, porque quem acompanhou nossa live de ontem viu que o pessoal tem muito essa mania de encarar a porcelanaria como revenda. E, na sua grande maioria, não somos revendedores, somos fábrica. A gente tem que confeccionar, né, o nosso produto, e para atribuir preço em um produto de fabricação existe pontos para ser analisado. Então, o correto é você entender a sua precificação, entender seus custos e atribuir seu lucro. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa live. A gente está transmitindo nossa live hoje aqui no nosso canal do YouTube, lá na nossa página do Instagram e na nossa página do Facebook, tudo simultaneamente. Então, muito boa noite para todo mundo. O chat do YouTube está aberto para perguntas, tá? Vou ler apenas as perguntas aqui do nosso chat do YouTube. Deixa eu ver aqui se está aberto lá o chat do Insta. Eu acho que está aberto também. O pessoal está acompanhando a gente lá no nosso Instagram. Deixa eu ver aqui. Tá aberto lá. Então, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Deixa eu ver aqui se no Insta o pessoal está falando do áudio lá. Opa! O meu áudio do Insta está fechado, então já está aberto agora. Pequenos detalhes. Então, só reforçando, a gente estava com o áudio fechado lá no Instagram. A gente vai falar na nossa live de hoje sobre precificação, valores de nichos, possíveis valores a ser trabalhado, e vamos estar desenvolvendo esses preços através de uma planilha. Eu gosto de trabalhar com planilha porque fica mais fácil de você entender as variáveis do seu projeto. Beleza? Vamos dar só um tempinho aqui. Eu acho que agora o pessoal tá lá, tá sem áudio, mas é por causa do delay. Agora eu acho que já tá com áudio lá. Deixa só o pessoal do Instagram, confirma no Instagram aí que o áudio já tá saindo. Eu não consigo ter retorno aqui pelo celular. O pessoal confirmar aqui para mim, a gente já começa. Nosso Facebook também deve estar rodando. Lembrando que eu vou estar respondendo as perguntas hoje somente aqui no nosso canal do YouTube, tá? Só na nossa live do YouTube aqui. Bom, acredito que já tá lá. Aqui, pelo menos no aplicativo, para mim, tá mostrando que o áudio tá indo beleza lá pro Instagram.
Vamos pegar firme aqui. Vamos olhar a palavra. E já adiantar. Nosso curso online de nicho já está disponível para vendas, tá? Você que tem interesse de adquirir nosso curso online de nichos, é só chamar no WhatsApp aqui, ó. Chama no WhatsApp, pede informações. A gente já está fazendo a pré-venda deste curso online com preço promocional e benefícios, tá? Após o lançamento, quando a gente fizer a data de lançamento, vamos deixar o curso disponível para venda somente 7 dias e vai ter um valor diferente e alguns benefícios da pré-venda não vai ter. Beleza, o pessoal já confirmou no Instagram que o nosso áudio já tá bom, então vamos ficar com enrolação não. Deixa eu já mostrar aqui a aba da nossa, que a gente vai trabalhar hoje, a nossa planilha. Por aqui que a gente vai estar trabalhando hoje as nossas informações. Quem não conhece, essa aqui é uma planilha que eu desenvolvi. Essa planilha é produto de venda. Quem tiver interesse, chama no WhatsApp lá e depois fala com a Cibele que ela passa os valores, formas de pagamento e envio. Essa é a minha planilha mais completa que eu já fiz até hoje. Eu posso fazer orçamento e precificação tanto de cuba, tanto de pia de cozinha com vários modelos diferentes, ilha e formatos de nicho diferentes. Aqui é a aba de precificação. Se eu der um clique aqui, ó, ela vai liberar a parte de precificação, onde que eu vou desenvolver a minha base de cálculo. Eu preciso dessa parte aqui para ter um entendimento de qual é a minha base de cálculo. Falando, né, da maneira que eu trabalho, como é metro linear de meia esquadria. Volta aqui no menu e este é o nicho borda diamante, aonde que a gente vai fazer um orçamento usando a base de cálculo que a gente vai criar, tá? Então, em cima da precificação, eu vou trabalhar algumas possíveis simulações. E você que está começando, ou você que já está na área, faz o seu comparativo depois para você ter uma noção. Isso aqui praticamente é uma das nossas aulas bônus que vai acontecer no nosso curso online, só que no curso online eu vou apresentar números que eu trabalho, tá? Que eu estou fazendo simulação e não os meus números. Acho que não tem essa necessidade. Para trabalhar o passo inicial, a primeira coisa é entender qual é a base de cálculo que eu vou estar trabalhando nesse nicho aqui. Para começar a fazer a sua base de cálculo, é importante que você tenha feito um produto. Se você não fez nenhum nicho ainda, não adianta nem se querer saber cobrar, tá? Porque você demanda de saber principalmente do seu tempo de produção desse nicho. Então, se você não fez, sua precificação vai ser por chute, por tentativa, e é errado. Ó, nessa aba aqui, ela me pergunta qual o valor do piso a ser usado. Mesmo que eu vá cobrar piso depois do meu cliente, eu preciso colocar uma média de valor de piso aqui para eu poder produzir esses nichos para uma revenda, para eu ter nicho estocado. Eu vou trabalhar aqui com a ideia que esses pisos que eu vou estar trabalhando esse nicho custam R$30 o metro. Então, eu coloco aqui, ó, R$30 o metro do piso. Nessa aba aqui de cima, ele me pergunta qual a quantidade de piso que se gasta para fazer esse nicho que você vai fazer. Por experiência, eu sei que uma peça de 70 por 70 dá para fazer um nicho 60 por 60 borda diamante. Quantos metros quadrados mede uma peça 70 por 70? Galera no chat aí do nosso YouTube ali ou do nosso Instagram, responde para mim. Quantos metros quadrados mede uma peça de 70 por 70? Deixa eu ver ali se o pessoal participa aqui comigo, porque eu não vou ficar fazendo live sozinho aqui também não, tá? Participação de vocês aí. Quantos metros quadrados mede uma peça de piso de 70 por 70? 70 por 70 centímetros. Vamos lá. Só vou continuar aqui se vocês me responderem. Eu quero ver se vocês não participam. E vai aprender na marra agora. Vamos lá, pessoal. Vamos responder. Bata a calculadora aí, ou senão faz de cabeça. Quantos metros de piso? Mede uma peça de 70 por 70? Não é possível. Cadê os caras aqui que faz uma continha? YouTube? Facebook? O Facebook, Instagram, deixa eu ver lá no Face. Talvez o pessoal tá respondendo lá no Face. Não, no Face também não tá respondendo não, nem no Instagram.
O Zalmo falou que é 0,70 metros quadrados. Não, não é 0,70 metro quadrado. Uma peça de piso 70 por 70, ela não mede 0,70 metros quadrados. Vamos lá. Mas valeu pela tentativa, Zalmo. Ó, Luciano Artes respondeu lá no Instagram, 0,49. Uma peça de 70, o Regivan também respondeu. Uma peça de 70 por 70 é a mesma coisa de você calcular 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Então, essa peça mede 0,49 centímetros de metro quadrado. Eu venho aqui e vou colocar a quantidade de piso que eu vou gastar. 0,49. Vou dar um Enter. Ele já me falou a quantidade em dinheiro que eu vou gastar com esse piso. Meia esquadria. Quantos metros linear de meia esquadria tem um nicho? Meia esquadria que eu vou falar nesse caso aqui é a meia esquadria colada, tá? Quantos metros linear tem um nicho 60 por 40? Por dentro ele dá 50 por 30. Então a gente vai somar por dentro ali, ó, 50 na parte de cima. Deixa eu abrir a parte da planilha, fica mais fácil de eu mostrar. Aqui, ó. Ele é 50 por 30 interno, então tá aqui, ó. 50 mais 50, 1 metro, mais 30, 1,30 metro, mais 30, 1,60 metro. Então, esse nicho aqui, ele tem 1,60 metro linear de meia esquadria. As abas de fora, eu não vou considerar como meia esquadria, porque ela é só a metade de uma meia esquadria. Eu, no meu modo de trabalhar, eu costumo contabilizar a meia esquadria como duas peças coladas. Então, tem aqui 1,60 metro. Vamos voltar lá para a nossa precificação. Importante. 1,60. Então, Enter. Beleza, eu já sei que eu tenho 1,60 metro. Esse 1,60 metro, ele é a base que a planilha vai pegar as informações de custo e vai dividir por esse valor aqui. Vamos continuar, então, jogando as informações na nossa planilha aqui, ó. Valor da massa plástica. Qual que é a média de valor que vocês estão pagando em massa plástica na região de vocês, na porcelanataria de vocês, ou que vocês já fizeram cotação e sabem? Quanto que está uma latinha de massa plástica de 800 gramas aí? Um nicho desse, com uma latinha de 800 gramas, você faz ele. Você precisa apenas de uma latinha aí. Deixa eu ver a resposta do pessoal. Cadê a cotação? Valor da massa plástica. Quanto que tá? Fala, Roger. Uxa, você deu até um trava-língua aqui, a emoção. Rogério Negrete, como é que você tá, meu querido? Forte abraço para você. Bom ver você por aí. Com Deus. Vamos lá, pessoal. Ó, R$20. Luciano falou que tá R$20 a latinha de massa plástica de 800 gramas na região dele. Emerson aqui no YouTube, R$12. Beleza? Mais preço, R$9. 9,24. Latinha de 800 gramas, vocês estão pagando R$9 uma lata de 800 gramas? Vou ter de passar a comprar de onde vocês estão comprando aqui, ó. Em Curitiba, R$9 uma lata de 800 gramas de massa. Tá barato, hein? Tá barato. Por isso que é bom perguntar aqui, ó. 19. Show. 14, 15. Beleza. Vamos trabalhar pelo nosso valor mais alto, que a gente achou aqui. O colega falou pra gente que a latinha de massa plástica lá dele é R$20. Eu quero trabalhar pelo valor mais alto, porque eu não sou bobo. E já gastei uma latinha. Válvula a gente não usa. Valor do rebolo. Essa aqui eu já vou atravessar. Rebolo, em média, aqui tá R$35. Meus valores de rebolo, né? Tanto é porque quando eu vendo o rebolo aqui, eu vendo a 35 também. Gasta um rebolo. A planilha, ela deu um restart aqui. Disco. Valor do disco de porcelanato. Quanto que vocês estão pagando no disco fino para porcelanato? Respondam. E se de preferência puder falar qual disco que é, porque eu quero saber que quanto você está pagando esses discos. Disco de porcelanato aí, pessoal. Quanto que está saindo? Cadê os nossos azulejistas, os porcelanataristas e marmoristas aí que tá comprando disco? Quanto que vocês estão pagando no disco de porcelanato? Para porcelanato, né? Vamos lá, vamos lá. R$38 o disco. Cadê mais preço aqui? YouTube.
Passa vergonha não. O YouTube é a plataforma que mais interage com a gente. 37. O Luciano comprou um rebolo caro. 60 conto, Luciano. O rebolo tá caro pra caramba, velho. Você tem que comprar comigo aí, ó. Manda no nosso WhatsApp aqui, ó, que eu vou te mandar um rebolo mais em conta aí pra você comprar. 36, 25, 35, 62 a 25, 34. Tá, eu vou trabalhar a nossa precificação aqui em cima de R$ 35 o 35, em cima de R$ 30, tá? Ali, ó, 25, 30, 36, na verdade o 27, vamos trabalhar 35 também. Disco para porcelanato, então, R$ 35. É só a gente vir aqui na planilha, põe 35, marca que é um disco e tá ok. Lixa. Eu trabalho com aquela lixinha de mão. Quem acompanha nosso canal sabe que eu só uso uma lixinha de mão aí, seco e molhado, grão 220, e ela custa R$ 5 para mim. Não sei quanto que custa para vocês, e nem sei se é dessa que vocês usam. Show! Ó, agora eu vou colocar um outro custo aqui. Como essa planilha de precificação minha, ela foi desenvolvida a início para cuba esculpida, e não para nicho, então tem algumas coisas que eu não tenho aqui, tá? E eu quero colocar um custo ali que eu vou ter com lâmina de estilete, fita telada, o que mais que eu vou gastar? Eu acho que praticamente é isso. Eu vou aumentar aqui mais uns R$ 15, tá? R$ 15 paga tranquilo um pedacinho de fita telada, que gasta pouquinho, e gasta uma lâmina de estilete, beleza? R$ 15. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou identificando os custos que eu tenho para fazer esse nicho. Precificação é isso, identifique os custos e atribua o seu lucro. Então, até o presente momento, de material aqui, ó, esse nicho está custando para a gente R$ 124,70, tá? E a nossa base de cálculo está em R$ 77. Então, isso aqui é o custo. Pra galera entender aí, quando você estiver cobrando o nicho por metro linear de corte, não se basear em preço dos outros por causa disso aqui. Olha quanto custa esse nicho. Até agora foi o valor que a gente teve de material. Claro que esse material aqui você vai conseguir fazer, vamos pôr, usando disco, rebolo, algumas coisas aqui, faz 2, 3 nichos. Mas você tem que ter um ponto de partida para você entender dessa relação de custo. Vamos para a parte agora importante. Dia de serviço. Quanto é um dia de serviço seu que está assistindo nossa live aqui? Um pouco você é um acabamentista. Quanto que você cobra na sua região pelo seu dia de serviço? Agora essa aqui eu preciso da informação de vocês para a gente continuar a nossa precificação. Luciano falou que usa PU 40. Cara, não tem necessidade para nicho. Tem? Eu não vejo muita necessidade de usar PU no nicho, porque ele não é um produto que vai parar a água, né? E se você faz a cava na parte de fundo dele, aonde que realmente pode vir a parar a água, ele não dilata. Mas se você usa e acha conveniente, tranquilo, né? Não vou falar que você está errado, não. Mas eu não uso, não. Show? Valor dia de serviço, R$120, R$250, R$130. Tá saindo aqui no YouTube, ó. Cadê no Instagram lá? R$200. E aí, não esquece, o Roberto Chino falou certinho, não esquece o like não, dá uma likeada também, que esse like tá valendo uma aula hoje. 250, 120, vamos lá. 150 em Minas Gerais, a R$200 por dia. Interior de Pernambuco, R$120, 200. R$180 em Caraguatatuba, São Paulo. Ó, lá no Instagram. 140. Beleza. Então, vamos lá. Saímos com diárias aqui entre... Cadê? 250, 200, 120. Vou colocar, então, na base de R$200 na nossa planilha, tá? Vou pegar uma média aqui. E vocês vão tomando nota e faz o cálculo manual aí, se vocês quiserem, ou depois adquire a planilha para vocês fazer o cálculo nela. O bom da planilha é que ela aceita simulação, tá? Vamos colocar aqui então, ó. Valor dia de serviço, R$200.
E aí vem o diferencial aqui para você saber da questão da precificação correta. Quanto tempo de serviço você gasta para fazer esse nicho? Para você entender que quem está começando tem uma margem de lucro muito pequena, tá? Um profissional hoje que ele entende mesmo, que ele já está bom, ele consegue fazer 4 nichos por dia. 2 de manhã e 2 a 3 de tarde. Então, se ele faz 2 nichos de manhã, ele não gasta meio-dia, ele gasta metade de meio-dia. Eu poderia, então, considerar que ele ia gastar 2,5 de dia de serviço. A metade do seu dia de serviço, que representaria, né, 25%, R$50 de mão de obra para fazer esse nicho. Mas se ele não está tão bom, ele gasta ainda um meio-dia de serviço. Eu vou simular com as três propostas aqui, que já daria R$100. E se ele está começando de verdade mesmo e gastou um dia de serviço, põe aqui, daria R$200. Eu vou fazer esse valor aqui com essas 3 simulações para vocês verem que o que diferencia o valor a ser cobrado no seu produto é o seu tempo de serviço. Isso é fabricação, tá? Isso aí não é revenda. Vamos começar então com o profissional que está começando e está gastando um dia de serviço ainda. Até o presente momento, R$202,94 foi o custo deste nicho. O seu dia é um custo. Você está recebendo pelo seu dia de serviço. Se você receber somente o seu dia de serviço para trabalhar, você é um assalariado. Você tem que ter lucro. Porque se você não tem lucro, como que você vai investir novamente nos seus produtos? Qual é a margem de lucro que a gente vai atribuir para esse nicho aqui? Tá? Entende? Tem que entender isso aqui para poder realmente ganhar dinheiro, poder realmente investir em equipamento, investir em insumos, em material, em manutenção. Tá? Beleza. Eu vou colocar aqui uns custos adicionais. Na minha planilha, nessa aba aqui, ela me dá a opção de custo adicional. Quais são esses custos adicionais que eu coloco aqui? Eu coloco uma média de valor aqui para negociação, para um frete, para um desconto, né? uma nota fiscal, que seja. Então, um nicho nesse valor aqui, eu posso colocar aqui mais ou menos uns R$30. R$30 a mais eu estou jogando aqui, para na hora da negociação com o cliente, eu poder dar R$30 de desconto ou proporcionalmente. Então, vocês colocam o valor que vocês acharem interessante. Show. Até o presente momento, o meu nicho 60 por 40, gastando esses valores aqui, está custando isso. Eu vi alguém comentando ali sobre a questão de uma pessoa cobrar, eu acho que foi R$130 no nicho. Como que pode? Eu vou mostrar para vocês que é possível também cobrar R$130, R$150 no nicho e ganhar dinheiro, tá? Então vamos entender isso aqui. Porcentagem. Por quanto vocês acham que consegue vender um nicho desse? O nicho 60 por 40, ele vai ser vendido, dependendo da sua região aí, até na casa dos R$450, R$500 você vai vender um nicho desse. Então vamos trabalhar com a margem de ter um lucro para você vender ele de 450. Se eu vender, para vender ele a 450, eu vou poder jogar uma margem de lucro aqui nesse meu produto aqui. Se eu não me engano, acho que vamos para uns 60%. 70. Tem caca aqui. 70. Vamos simular aqui. Deu mais. Ó, você vê, até com um nicho tem a margem de lucro grande. 80. Deu mais ainda. 90. Tanto a planilha é bom. 98. Cara, deu mais de 100% aí. 100. Tá vendo? O nicho está dando mais de 100% se você vender ele nesse valor e gastando um dia de serviço. Depois eu falo que o nicho passou. E 20 não, deve ser uns 115. Bom da planilha é isso. Você pode fazer simulação. Então faz as contas. 110. 105. Vou jogar só 105 aqui. Beleza, deu certo. Ó, segundo as informações que a gente teve aqui, eu vou até aumentar a tela aqui, pra vocês verem. Aí, eu vou fazer
a mágica do cinema aqui. Vocês entenderem melhor. O pessoal não tá vendo? Ó. Segundo as informações que a gente colocou aqui, baseado em tudo que vocês me passaram, se eu estiver usando um piso de R$30 o metro, que é super possível você comprar aí piso padrão de R$30 o metro, uma massa plástica de 20, um rebolo de 35, um disco de 35, a lixinha, e tudo que a gente gastou aqui, uma média de mão de obra de R$200, gastando um dia inteiro de serviço, um custo adicional de R$30 e mais 105% de lucro, vai vender seu nicho a 400 e... Ah, rapaz, eu tô fazendo caquinha aqui, ó. Tô fazendo cagada. Eu tô lendo o treino no lugar errado, ó. Eu tô lendo na base de cálculo. Eu acho que é 60 mesmo. Eu dar uns Ctrl Z aqui pra ver. É... Pinta. Ah, tô falando, até eu tinha empolgado agora com esse valor que eu tava achando, ó. Aqui, ó, é o valor do projeto. A gente quer vender ele a R$461, então nossa margem de lucro nele é 30%. Até eu assustei agora, da onde que eu arrumei cento e tantos por cento? A nossa base de cálculo para esse nicho, então, sairia mais ou menos a R$288 o metro linear de corte, para você vender ele a R$460, R$450 o valor do seu nicho. Mas dá para vender ele mais barato e ganhar essa mesma margem de lucro? Dá para vender ele mais barato. Vamos colocar. Vou só anotar aqui para a gente não esquecer. Um dia de serviço, com essas informações, você ganharia 30% de lucro para vender ela a R$460. Tá? Se você fizer ela com um dia de serviço, você tem que vender a 460 para ganhar 30%. Mas e o cara que faz ele com meio dia? 0,5. Para ele vender ele a 460, então vai dar mais de 60% de lucro. Ó. 70, agora vai dar certo. 75, tá mais ou menos. Aqui, ó. Para ele vender pelo mesmo valor, se ele fizer ele com meio dia de serviço só, ele vai ganhar 75% de lucro dele. Quer dizer, a diferença de margem de lucro que uma pessoa tem em relação à outra. Se ele quisesse receber apenas os 30%, ele poderia vender esse nicho por 200 e pouco, que ele estava recebendo o mesmo tanto, né? Ele tinha a mesma margem de lucro. Estou falando em margem de lucro, não estou falando em valor, em número, do que a pessoa que estava vendendo ele lá a 400 e pouco. Por meio dia de serviço, 75% para ele vender praticamente ali pela mesma margem ali dos 460. Se ele fizer menos ainda, vamos supor que ele está fazendo, o cara está trabalhando firme e ele está fazendo 4 nichos por dia e ele gasta 25% do seu dia só para fazer esse nicho. Então, 0,25. Para ele vender pelos mesmos 460, a margem de lucro dele agora vai passar de 100, vai para 120. Opa, aí deu zero demais aqui. 120%. 0,25. O cara tem 120% de lucro para vender pelo mesmo valor. Tá dando para entender? Vocês veem o quão diferencia a margem de lucro que cada um tem no mesmo produto, vendendo do mesmo valor? Agora você quer ver o cara vender esse nicho aqui por 130? Vamos supor que esse cara que está ganhando 120% aqui, ó, se ele tirar 50%, ó, vamos pôr para ele tirar mais ainda. Ele tirar menos um pouquinho, vamos pôr 40%. Eu quero chegar numa margem aqui que o colega tinha falado. Custo do projeto. 30%.
Dá para tirar mais um pouquinho, 20. Hoje uma margem de lucro de 20% ela já não é ruim. Ó, o cara que tira 20% no seu serviço e fazendo com a média de 25% de um dia de serviço, né, menos da metade de um dia de serviço, ele ainda vai estar ganhando mais do que dependendo da pessoa que está trabalhando o dia inteiro ali, fazendo 30% de lucro no seu trabalho. Então, o que define realmente quanto você realmente está ganhando é o seu tempo de produção. Quanto menor é o seu tempo de produção aqui, ó, maior é a sua margem de lucro. Se você está vendendo, se todo mundo aqui está vendendo o mesmo produto, nessa mesma margem de valor aqui, ó, de R$450, olha, 3 valores, 3 porcentagens diferentes. Quem estava gastando um dia só recebe 30% de lucro desse serviço. Quem estava gastando meio dia recebeu 75%. A pessoa que gastou apenas 25% do seu dia recebeu 120% de lucro nesse nicho em porcelanato. Então, por aí você tem uma ideia, né, da diferença de lucro baseada no tempo de produção. É por isso que eu sempre pego no pé. Gente, não fica baseando em preço do fulano, não fica baseando em quanto que o pessoal do grupo tá cobrando. Às vezes tem gente ali fazendo promoção, ganhando bem mais do que você, que está vendendo mais caro que ele, porque ele produz bem mais rápido. E se você conseguir pagar mais barato nesses materiais aqui, ó, em média, quando eu estava lá na cidade de Quirinópolis, eu tinha feito uma negociação, eu estava comprando peça de 70 por 70 por R$5. Vamos ver quanto que sai uma peça dessa por R$5? A 49. Só para dizer quanto que saiu o custo de um nicho desse para mim. Se eu estava gastando ali R$5 numa peça dessa, a lata de massa plástica, em média, uns R$9. O rebolo, 24. Vou usar agora alguns números que eu tenho. Disco, você compra direto do distribuidor aí na média de R$18. Se você comprar direto do distribuidor. A lixa é mais ou menos esse preço, tá? Dia de serviço meu lá, eu cobrava um pouquinho mais caro, R$250. E o meu tempo de produção para um nicho é esse aqui. É 25% de um dia para confeccionar um nicho. Não pode gastar mais que isso. Para vender um nicho, então, na casa dos seus 400, olha tanto que a minha margem de lucro é maior ainda. 50. Mais 150%, 170%. 170% de lucro para vender o nicho, conseguindo fazer essa redução de custo aqui, ó. Você vendeu um nicho na casa dos seus R$450, se você conseguir fazer essa economia aqui, comprar um material mais ou menos desse preço, gastar esse tempo de produção, a sua margem de lucro em porcentagem é 170%. Deu para entender agora essa diferença? Vamos fazer um orçamento agora? Beleza. Eu acho que agora eu tenho que reduzir a janela aqui de novo. Questão o F aqui, ela reduz. Beleza. Ó, essa aqui é a nossa planilha de orçamento para nicho borda diamante. Como que ela funciona? Minha planilha de orçamento, ela vai me dar o cálculo do metro linear, que é esses de dentro aqui, apenas nessa parte verde aqui, ó. Mas eu vou preencher ela, todas as partes, tanto a verde quanto a amarela, porque a minha planilha está fazendo o quantitativo de material, tá? Ela está calculando quantos metros de material eu vou gastar para fazer esse nicho. A minha planilha calcula o material também, tá? Eu ponho a cabecinha para funcionar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou preencher a minha planilha com a base de cálculo. E a minha base de cálculo, que saiu na casa aqui dos seus R$280 o metro para esse nicho. Eu quero receber mais ou menos esse valor aqui, eu tenho que cobrar R$280 o metro linear de corte. Eu já entendi isso. Eu venho aqui na planilha e já jogo ali, 280. É o meu metro linear. Essa aqui é uma aba que eu sempre gosto de colocar na minha planilha para eu já fazer um cálculo rápido para o meu cliente. Normalmente, se o meu cliente vai me pagar à vista, Pix ou no débito, que seja, eu dou pelo menos 5% de desconto para ele. Então, eu deixei aqui já cravado com 5% de desconto.
Se você for comprar um piso específico para esse nicho, você tem que calcular o metro dele. Porque, vamos pôr, uma hora você vai comprar um piso aí que é R$ 110 o metro. Ele não é da mesma base que você tinha feito. Você vem aqui, ó, valor do metro do nicho, do piso, né? R$ 110 o metro. Beleza. Alimentei a planilha com as informações de custo que eu ia gastar e agora eu vou começar a preencher ela. E agora vocês vão ver mais uns detalhes que eu posso colocar. Então eu sei que esse nicho meu mete por dentro 50, 30, 50, 30. Então eu vim cá e vou colocar ponto 50, ponto 30, ponto 50, ponto 30. Ele já fez os cálculos de mês quadria. Ele já me falou aqui, ó, que dá 1,6 metros linear de corte. Tá? É o cálculo de corte. E agora eu vou medir as partes de fora também. E, ó, a parte de fora dele dá 0,60, 0,40, 0,60, 0,40. Aqui ele me pergunta qual que é a profundidade desse nicho. Porque eu quero saber quantos metros quadrados tem de piso aqui dentro. Para a minha planilha trabalhar de acordo com o que eu estou perguntando para ela, eu tenho que apresentar informação para ela aqui. Para isso que eu pus aqui profundidade. Então, na profundidade, eu tenho 10 centímetros, na vírgula 10. E qual que é a medida das abas? Ele quer calcular quantos metros quadrados de piso tem nas abas. Nossas abas são de 5 centímetros no caso do meu nicho. Então, dá 0,05. Informei para ele. E o meu nicho já veio aqui, ó, já me deu uma aproximação grande aqui, falando que eu vou gastar 48 metros quadrados, né, centímetros quadrados, 0,48 metros de corte, aonde eu ponho essa planilha, jogar mais 15% a mais. Se eu somar tudo isso aqui, não chega a dar 48. Mas eu joguei a planilha para ela jogar 15% a mais, para uma margem de perca, e ela me deu quase uma peça de 70 por 70. Vendo? Isso aqui é uma peça de 70 por 70. Deu quase uma. Então, minha planilha está trabalhando direitinho. E aí, ele já pegou essa medida aqui, com 15% a mais que eu joguei, e multiplicou aqui, ó, pelo 110, e teve aqui R$ 53,13 de piso. A planilha já me falou quanto que eu vou gastar de piso. E aí, ela já fez o cálculo aqui. Então, ela me informou aqui, ó, senhor Jair, eu posso estar apresentando para o cliente, imprimir isso aqui, mandar para o cliente se eu quiser. O meu nicho, a prazo, eu posso cobrar ele R$ 501,13. Se o cliente quiser me pagar à vista, ele já deu desconto de 5% e o nicho pode ser vendido a R$ 476,07. Aí você fala assim, Jair, mas aí se eu for instalar o nicho? Pô, você vai cobrar a instalação, né? Quanto que é a sua instalação? Tá numa cidade vizinha ali, alguns quilômetros, mas meu dia de serviço, o material, eu vou cobrar R$200 para fazer essa instalação. Você pode vir aqui em despesa, dá um clique em despesa e joga R$200, dá um clique, a planilha já deu tanto o preço, só que aí a sua planilha vai dar o desconto em cima da sua despesa também, mas normal, tá? Então a planilha já fez todo o cálculo para mim. Por isso que eu gosto muito de usar aplicativos do Excel. Eu gosto muito de trabalhar com planilha, porque facilita muito a minha vida, tá? Eu posso fazer simulação, eu gosto de criar ela para ela fazer cálculo de área, para saber quantos metros lineares de corte eu vou gastar. E partindo disso aqui, você pode fazer simulação. Você tem que fazer simulação. Você volta lá na sua planilha de precificação aqui, ó, e vai fazer simulação baseada no seu tempo de serviço. Então, pô, você começou a fazer seu nicho. Pô, vou fazer meu nicho aqui, Jair, mas eu gasto um dia de serviço. Você gasta um dia de serviço e você tem que cobrar os 450, né? É uma base, pessoal. Não estou falando que você vai cobrar 450, não. Isso aqui é uma ideia. Mas aí eu tenho que saber quantos por cento eu estou ganhando de lucro. Então, você vai mudando aqui, ó. Para dar 450, vai dar o que lá? Nós falou era 30%? 30%, ó, ainda está dando R$460. Você vendeu o nicho lá para dar o desconto lá depois. E aí a planilha ela funciona assim, ela aceita tudo, ela aceita essa simulação que a gente faz. É uma maneira simples de fazer, simples assim. Tem pessoas que realmente entendem de Excel, eu não entendo, eu nunca fiz um curso de Excel na vida. Isso aqui é tudo por curiosidade mesmo, no fuçômetro, que a gente consegue ter esses resultados. Beleza?
Não sei nem se o pessoal está conseguindo entender, mas vamos lá. Vamos conversar com esse povo aqui agora. Deixa eu ver se vocês entenderam um pouco a minha linha de raciocínio, o que eu quis aplicar aqui na demonstração dessa planilha. Deu para pegar aí? Cadê o pessoal que está cobrando? Vocês sabem agora quanto vocês estão tendo de margem de lucro no nicho de vocês? Ó, eu tenho algumas respostas aqui. Deixa eu dar ênfase nela aqui, ó. Essa aqui. Achei. O Naldo aqui diz, boa noite. Aqui vendo o padrão 60-40 por 200, borda diamante 250, borda rubi 300. Eu não sei o que é o borda rubi ainda. O que seria um nicho borda rubi? Borda diamante, beleza. Borda rubi eu não entendi. Tá. Mas aí, Naldo, quantos por cento de lucro você está ganhando nesses nichos seu? Vamos ver. Você sabe quantos por cento de lucro você está ganhando nos seus nichos vendendo esse valor? Ou esse aí é um valor aleatório que você colocou? Há quanto tempo você está vendendo nicho? Quantos nichos você está conseguindo vender por mês? Você conhece as suas despesas que você tem? Está dando para pagar as despesas e sobrar? Então, são essas informações que eu gosto de ver o pessoal falar para entender realmente se está ganhando. Eu já tive casos de participantes que solicitaram assessoria minha, porque ele não entendia. Ele estava produzindo muito. Pô, Jair, eu estou produzindo muito, eu estou com 3 funcionários, está entrando um faturamento aí, eu não lembro os valores exatos lá da época, mas está entrando um faturamento aí de uns 12 mil todo mês, né, caindo lá de pagamento na minha conta, e eu estou no vermelho. Minha conta no banco está no vermelho, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, como eu estava fazendo assessoria para ele, eu fui colhendo informações, ele me passar, me apresentar, e eu fui vendo que ele estava entrando 12 mil para ele por mês, só que ele estava pagando 15 mil por mês. É isso que a pessoa não vê. Você está vendo o que está entrando. Mas como você não toma nota de tudo que você gasta, você não sabe realmente quanto você está ganhando. Na verdade, você está pagando e não está sabendo. E pode acontecer de quem está começando aí, né? Vai por tentativa, passa um mês, 2 meses no vermelho, talvez ganhe no mês seguinte e fica sempre empatando, mas não sabe se realmente ele está tendo um bom faturamento. Beleza? Galera, curtiu? Entendeu a nossa aula de precificação? Lembrando que essa planilha é um produto de venda, tá? Ela tem várias. Só mostrar mais um detalhe aqui, antes de eu mudar. Planilha, você acessa o menu dela. Você pode vir aqui na planilha de orçamento para cubo esculpida. Ela faz o mesmo processo. Ela vai fazer o cálculo linear, vai fazer as bases de cálculo, vai te dar o quantitativo. Você pode usar ela para fazer uma simulação de cozinha. Você pode fazer uma de cozinha com descida de pé. Eu até fiz 2 simulações, uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo, porque às vezes dá diferença na hora dela fazer o quantitativo. Mas é só para você ter uma noção. A partir do momento que você começar a fazer umas primeiras cozinhas, uns primeiros projetos, você já nem precisa dessa planilha mais. Ela tem aqui uma simulação para uma ilha, ajuda muito na questão da ilha, na questão na hora de dar quantitativo, né, do seu orçamento. Tem aqui o nicho borda quadrada também. No nicho borda quadrada ela faz todos os cálculos, porque tudo isso aqui é metro linear de corte, diferente do nicho borda diamante. E com certeza a base de cálculo, se você estiver pegando um padrão de preço, vamos pôr, nesse caso aqui eu fiz uma simulação. Ó. Esse nicho aqui, para ser vendido mais ou menos naquela média de preço do outro lá, eu tive que reduzir o metro linear de mês quadrado dele para R$120 o metro linear. Só para vocês verem a diferença de metro linear de corte para cada tipo de produto que você faz. Então você tem que fazer por simulação, né, por tentativa, até você achar a sua própria base de cálculo. Vou voltar aqui para ver. E aí, agora manda as dúvidas de vocês aí. Manda as dúvidas que eu quero ler aqui. Deixa eu ver. Caputz, Duarte Caputz está perguntando se a gente tem suporte regulador de altura. Mas parece que é até um karma, né? Ultimamente tem uma galera solicitando esse suporte
e eu ainda não achei meus materiais, mas eu vou tentar fabricar essa semana, já que tem um pessoal solicitando, vocês podem chamar a Cibele no WhatsApp da loja. Deixa eu mudar esse trem aqui, que tá na minha cara aqui. Não gosto desse trem na minha cara aqui, não. E eu vou tentar fazer. Vou ver se eu consigo fazer essa semana. Não sei se eu vou garantir que eu vou fazer, não, tá? Também não tô gostando desse trem aqui também, não. Vai ficar de cá aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui que ele ficou bom. Aí não me estrova, não. Tá? Esses últimos dias agora, a gente tirou mais pra... A gente tava gravando o nosso curso online de nichos, tá? Lembrando, pessoal, está à venda o nosso curso online de nichos, tá? A pré-venda dele, já tem material, já tem alunos, tem vários benefícios, além do desconto, né? Na pré-venda a gente sempre coloca um desconto bacana lá. Vai ter uma assessoria através de videoconferência com os alunos. Quase isso aqui, só que a diferença é que os alunos também vão estar em vídeo comigo, vão conversar comigo, vão me contar os seus projetos, contar as dificuldades e necessidades dele, e a gente vai trabalhar mais abordagem de cliente, estratégia de venda, o quantitativo, né, e os orçamentos. Vamos trabalhar bastante neste curso. No lançamento do nosso curso de nichos, vão ficar disponível para venda por 7 dias somente, depois eu vou tirar, tá? E aí o preço já é diferente e não tem assessoria. Então, pessoal que quer comprar o curso de nichos online da JJ, que custou, mas está saindo, eu acredito que essa semana as aulas práticas sobem também, tá? A editora tá no 12 lá, já está finalizando a edição dos vídeos. Estão todos gravados, não tem vídeo para gravar mais, está prontinho. O que estava faltando era eu terminar de organizar a interface da Hotmart. Eu até vou compartilhar ela aqui. Quem quiser dar uma olhada, quem quiser dar uma sugestão, deixa eu só abrir aqui que eu não sei nem onde que tá. Pera aí. Deixa eu fechar o chat aqui. E aí, quem quiser dar uma olhadinha, né, já tá bonitinho. Eu acho que tem vídeo de apresentação gratuito. O pessoal fica na curiosidade, entra lá, dá uma olhadinha como que tá a interface, tá? Na plataforma da Hotmart, você tem 7 dias para você poder solicitar seu dinheiro de volta. Ver se você entrou, eu comprei, mas eu não gostei e tal. Solicita seu dinheiro de volta lá, não precisa nem dar satisfação pra gente, não vou achar ruim de forma nenhuma. Beleza? Só ver aqui onde que tá. Achei. Ctrl C. Me falar que não era para mim estar compartilhando isso não, era para esperar, mas aí a ansiedade é grande demais. Tô mandando aqui no chat do YouTube, tá? No do Instagram, acho que não sei se tem como eu mandar. Chat do YouTube, quem tá no Instagram, corre lá no nosso YouTube lá, dá um clique no chat, depois volta para trás de novo, não tem importância não. Então o pessoal vai lá, dá uma navegadinha, vê como que tá ficando, entra lá na nossa aba dos vídeos. Eu acho que tem parte de vídeo gratuito lá para o pessoal já tá fazendo esses testes. Beleza? E vamos lá, vamos puxar o tema aqui, vamos puxar assunto. Galera que tá acompanhando aqui, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ó, o Emerson Flávia falou que vende ali em torno de R$350 cada nicho. Beleza? Um nicho de R$350 não é um nicho ruim de preço. Dá para ganhar dinheiro com ele, sim. E ainda mais se tiver com um tempo de produção bacana, né? Com certeza. Ó o Genésio. Nicho quadro contínuo, calacata, 1 por 40 com rebaixo de LED. Nossa, mas esse nicho do Genésio é quase um Transformer, com rebaixo, com não sei o quê. R$860. Tacar fogo no cliente. Ê, Genésio, um nichão desse aí tem que valer até mais um pouco, viu, Genésio? Que né, é bruto. Marçal, vendo nicho 30/60 por 11, borda de alumínio 120, margem de 100%. Com certeza é uma margem grande, porque o acabamento é pouco, né? Só tem acabamento na parte de dentro. Boa noite aí, rapaz. Aqui na minha região, alguns profissionais não estão se valorizando. Essa afirmação não existe, tá? Eu sem brincadeira. Eu chego repuno quando eu vejo esse tipo de informação. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Isso não é revenda. Existe questão de necessidades, existe questão de entendimento.
Se a pessoa é do ramo, se ela é profissional, ela vai achar a questão do valor dele. Ninguém vai tirar você do mercado se a questão for sobre o valor, se você tem qualidade. Então, esquece o seu concorrente. Eu cansei de ter concorrente na minha cidade, principalmente na época da marmoraria lá, concorrente na minha cidade eram os marmoristas, né? E os nichos deles ser mais barato que o meu e o meu vender. Como que o meu vendia, então? Porque o produto que eu mais vendi na minha cidade foi nicho de porcelanato. Eu já cheguei a fazer estoque de 380 nichos no meu depósito e vender todos. Como que eu vendi? Então não é o preço do seu concorrente que vai atrapalhar os seus negócios. E as pessoas não se desvalorizam, estão começando. Tem que ter um pouquinho mais de humildade aí, pessoal. Vou fechar o zap aqui, senão ele começa aqui. Ô, Jair, qual nicho teria a melhor saída, borda diamante ou borda quadrada? Bom, a gente falou isso aqui na live passada. Não tem como eu te falar, porque isso aí vai depender um pouco de região, né, e de status de cliente. Normalmente, o cliente mais, classe média alta, ele trabalha mais com o nicho quadrado, que é o mais tradicionalista, ele é mais robusto e é mais caro. O classe média baixa já vai trabalhar com o nicho borda diamante, né, porque ele é um pouquinho diferente e o preço dele é diferente também, né? Ele se torna um nicho mais barato. Não fazia esse cálculo de lucro, só tiro a minha diária 250 e daria, no caso, sou azulejista, aí às vezes aparece algum para fazer. Aí é a questão, né? Você não está sabendo se está tendo lucro ou não. Você está trabalhando pela diária. É uma forma? Dá para viver? Dá. Mas dá para você uma hora pensar em fazer investimento, pensar em gastar com uma melhoria, uma evolução no seu trabalho? Aí essa é a questão, né? Eu vou tirar por base assim, eu não estou me gabando de nada, longe de mim arrastar bagaço de alguma coisa, mas quando eu comecei na porcelanataria eu andava de bicicleta. A única coisa que eu tinha era uma bicicleta. Eu comecei na porcelanataria trabalhando debaixo do sol quente. Eu não tinha nem um sombritezinho para tampar. O cor da minha nuca era até preto, de tanto que era queimado. E todo o serviço que eu faço, eu tenho que tirar o meu lucro dele para eu poder reinvestir. E devagarzinho eu fui investindo. Mesmo eu tendo vendido a minha casa para abrir minha loja, o dinheiro não deu nem para o começo. Então eu gastei 1 ano para poder investir na minha loja, para ela ficar com um showroom bem montado e cheio. E depois você chegar num ponto assim, de você investir, de você tirar suas reservas, de você comprar investimento de material, tudo que você faz, você tem que saber se você está ganhando ou não. Assim, tem pessoas que, se está pingando, tá ótimo. Mas você não sabe se você vai crescer, se você vai poder fazer um investimento. Dá uma olhada nos nossos vídeos, vocês vão ver o processo de evolução, né, do nosso trabalho, da nossa empresa, processo na internet. Para fazer lives igual essa que eu estou fazendo aqui, o meu investimento para o meu estúdio aqui foi até maior do que o meu investimento de ferramenta para minha oficina. Bem maior. Mas da onde que eu tiro isso? Eu tiro do meu trabalho, do meu suor, da minha dedicação, e sabendo, pingo a pingo ali, quanto que eu estou lucrando. E a questão, às vezes, de cliente, você não fechar, eu vejo o pessoal às vezes reclama que o cliente veio e não fechou, a culpa é dos concorrentes. Não tem nada disso, não. Nem todo cliente você vai fechar. Tem que procurar o cliente que te dá lucro. Mas você tem que ter um produto de giro. E às vezes, aquele nicho que o cara tá vendendo barato ali para você é o produto de giro que movimenta a loja dele, que faz o cliente entrar lá dentro para comprar o produto que dá lucro para ele. Então tem que analisar pra caramba essa parte aí. Boa noite. Ganha mais dinheiro em Cuba ou em nicho? Depende do que você vende mais. Se você vender mais Cuba, você vai ganhar nas Cubas. Se você vende mais no nicho, você vai ganhar no nicho. Eu prefiro nicho. Eu sempre falo, nicho para mim é o produto para mim mais rentável, porque ele é o de mais baixo custo. É o produto mais barato que eu tenho no meu trabalho. A Cuba, ela vende? Vende. Você pode ter certeza que ela vai vender. Mas ela tem um custo maior para você fabricar uma cuba. Você vai vender uma cuba básica hoje, 60 por 45, na média, um pouco mais caro do que um nicho em porcelanato. Você vai vender ela 500, 700 reais, olha lá, você vender ela desses preços. O custo dela é 2 vezes ou 3 vezes o custo de um nicho. Então, sua margem de lucro é menor. É igual o comparativo que eu fiz ontem. Você entra numa ferragista, tem lá uma serra mármore. Não, vamos pôr um martelete.
Quero um equipamento lá de uns R$ 1.000. A margem de lucro desse martelete talvez não dá 30%. O valor dele é alto, mas a margem de lucro não dá 30%. Porca e parafuso é 200%. 200%. O valor está sendo visto como um valor pequeno, mas o lucro dele é grande. Então o nicho é mais ou menos trabalhado com essa ideia. Em relação aos materiais, tenho percebido um aumento nos preços por conta de uma demanda, tem aumentado por conta da porcelanataria. Hoje, mantenho a média de 120 metros linear material, um nicho linear. Assim, eu te falo a verdade, eu não vi, teve diferença de preço, né? Vamos pôr, tô trabalhando com isso aqui já quase praticamente uns 5 anos. Teve diferença em 5 anos? É normal, teve. Mas mesmo devido à pandemia, quais foram os materiais que aumentaram de verdade? Para falar assim, não, isso aqui aumentou e eu tenho que aumentar muito os custos. Piso não aumentou. Porcelanato, o preço que era, continua. Eu te falo que porcelanato, se teve reajuste aí de uns 5%, 10% em 5 anos, foi muito. De quando eu me conheço por gente, praticamente porcelanato está quase no mesmo preço. Eu não vejo diferença nos valores dele. Massa plástica, aumentou muito pouca coisa. Para falar assim, não, mudou o preço do meu produto. O que aumentou? Parte de encanação aumentou bastante. Metal aumentou demais da conta, mas é algo que a gente não gasta tanto assim, a não ser que você faz muita cozinha, muita instalação. Então eu não falo que o valor de material, aumento de material, está justificando muito nessa questão de valores do nosso serviço, não. Genésio, 6040, quadro contínuo 380. Beleza. Vamos lá, pessoal. Puxa o tema aí pra gente. Deixa eu ver para trás se ficou algumas perguntas. O pessoal mandou muita mensagem interagindo. Eu quero ver se ficou perguntas aqui. Não. Parece que não. Bom, o pessoal que acompanhou a live aí desde o começo, o que vocês achou? Gostou? Tirou um pouco das dúvidas? Eu sei que nem todo mundo talvez vai entender, né? Nem todo mundo entende essa... Ai, trem, vem cá. Mas não... Nem todo mundo entende linguagem técnica, né? É mais assim, mas tem que aprender. Tem que ir devagarzinho, né? Tem que se obrigar a querer aprender um pouco. Eu conheço muita gente que é matuto de tudo e entrou na porcelanataria aí e hoje consegue desenhar no SketchUp, fazer um desenho técnico aí e tá dando um diferencial na sua empresa. Então você começa com materiais mais básicos, começa com ideias novas, montar um showroom com o que você tiver. O importante é que você esteja tentando evoluir, né? Devagarzinho aí você tem um processinho de evolução. Show! Jardim Mandaguaçu, R$150 o metro linear. Eu vendo meus nichos 180 para uma loja de material de construção e me compram 12 nichos por mês. Pronto, você vê, isso aí já é uma outra estratégia. 180. Vamos fazer a conta aqui. Eu gosto de cálculo. 180 vezes 12. Se a loja está comprando 12 nichos deles por mês a 180, dá 2,160. Não sei o que está comprando de material, se é por conta da loja também, mas tem que analisar. Quanto tempo você está dando conta de fazer esses nichos? Você está gastando quanto tempo para fazer esses 12 nichos? Está fazendo mais do que eles ou só está ficando nos 12 nichos? Aí tem que analisar para ver se a conta bate. Ali no Instagram, o Porcelanato Arte, boa noite, Jair. Aqui onde eu moro, em São Gabriel de Palha, no Espírito Santo, o porcelanato subiu 30% esse ano. Foi uma grande surpresa. Aí sim. Então, como se diz, eu posso estar desatualizado, mas nas minhas últimas compras eu não tinha visto aumento significativo de preço de porcelanato. Eu não sei se era os lojistas da minha cidade que estavam segurando,
mas eu não tinha visto essa diferença. Fiz um nicho na cor cinza, quando foi lixar a massa ficou branca, pode ter acontecido. É normal. Toda vez que você manipula uma cor de massa e você lixa, ela vai clarear, ela vai fosquear. Aí você tem que fazer o processo de queima. Se a massa estava na cor certinha, se você fizer a queima, né, que é um processo de impermeabilização, que eu uso com um rebolo de lã e parafina, ela vai voltar. Digita na busca do YouTube aí, o uso do feltro JAJ. E o YouTube vai te mostrar lá o vídeo que a gente fez, vai clarear suas ideias. O Paulo Roberto, essa live ficou muito boa, inclusive faz parte do curso de nicho. Nosso amigo Paulo Roberto, rapaz, comprou nosso curso de nicho, já tá lá na área da nossa comunidade. Hoje eu queria ter mandado uns material na comunidade, mas hoje eu enrolei, né? A gente deu uma saidinha para ir fazer um ultrassom, para ver como é que tá o JJ, que tá quase chegando. Acredito que setembro a gente já vai ter novidade. Vou fazer um chá de bebê online, hein? Quer ver se o pessoal vai ajudar a gente aí a gastar com esse bindindim que tá chegando aí. Não sei se é um bindindim ou uma bindindinha. A gente ainda não sabe. Tem que fazer a torcida. A galera que acompanha aí, que tá acompanhando nossa carreira aí, que tá acompanhando esse processo novo na nossa vida, acha que vai vir um menininho ou vai vir uma menininha? Vamos ver, o que é a opinião do pessoal que acompanha a gente? Cadê a galera aqui? Opa, que bom, Emerson, que bom. Coloque em prática, cara, coloque em prática. Ó, se não for com uma planilha, na ponta do papel mesmo. Uma das coisas mais difíceis na área empresarial é a sua rotina administrativa, é a sua administração dos seus custos, dos seus gastos. Pô, comprou um pão, cara, anota. Comprou uma balinha, anota, né? Tem que começar a viciar nisso para você começar a saber realmente, né, se tá ganhando, se tá perdendo ou não. Ó, o Genésio falou que vai vir um menino, pindindinho. Ei, Genésio. Às vezes a gente não entende muito, mas imitando o professor Jair, as coisas andam. Obrigado por passar as informações. Que bom, cara, que bom. Eu fico muito feliz, né, quando eu vejo que o pouco que a gente faz aqui, não que eu saiba demais, eu nunca vou me considerar uma pessoa que sabe muito, mas eu pego uma linha de raciocínio na minha vida e ela vem dando certo, ela vem crescendo. Então, se tá dando certo para mim, eu quero compartilhar com vocês também. Ó, o Alessio também falou que vai ser menino. Rapaz, todo mundo apostando no menino, não é possível que não vai uma menininha? Se gastasse 100 para fazer um nicho e vender por 250, eu não acho um lucro ruim, porque eu não vou gastar um rebolo. Isso. A ideia é por aí, Robson. A ideia é por aí. Quando eu falei na base de cálculo lá, ainda expliquei. Tem muito material, você vai conseguir fazer 2, 3 nichos reaproveitando. Rebolo, disco, tá? O importante é que você tenha uma base. Não trabalha no seu valor seco, seu valor final. Trabalha no valor que tá ganhando um lucrinho e quando precisar, aí tá certinho. É melhor pingar do que minguar, tá? O seu dia parado é um dia gastando. Põe isso na sua cabeça. Se você não fez nada porque não conseguiu fechar uma negociação ali, você pode ter certeza que você gastou. Você vai gastar água, você vai gastar energia, você vai comer. Nada hoje uma pessoa para não gastar de nada, não gastar muito. Você vai gastar em média aí, ó, quem nunca fez essa conta, quase uns 50 reais por dia. Então, um dia que você não trabalha, que você não fez um nicho, que você não fez um produto, você gastou uns 50 reais. Hoje, 2 Marmitex, nada é 30. Você tem mais um consumo de água, de energia, produtos de limpeza, de higiene. Então, 50 você gasta todo dia, tá? Ó, o Eduardo falou que vai ser uma menininha. Ei, Eduardo. Não que eu esteja torcendo, né? O que vier é lucro. Vai ser um desempate. Eu já tenho um casal. Eu vendo 25 nichos por mês, em média 250 a 350 reais. Aí é bom, hein? Aí é bom.
tem que usar super borda, mais prático que vela. É a sua opinião. É a sua opinião. Já eu acho que vai ser uma garotinha linda. Ó, dois votos pra menininha. Os nichos que vendo a 180 para a loja, eles me fornecem um piso e eu gasto 3 dias. 3 dias para fabricar. Para fabricar os 12. Aí já tá top, hein, cara? 3 vezes 4, 12, fazendo os 4 por dia. É isso aí. Aí é bom. Aqui em Porto Seguro, metro 35, 40 reais a 25. Seria muito. Entendi. O trabalho, quer aprender este ofício. Leva. Aprender o básico será uma experiência em ser obrigado. Estou fazendo para que eu possa entender. Tá. Bom, todo jeito depois eu vou deixar amanhã. Eu habilito a tradução da live, né? As legendas. Tem que esperar um pouco. Então amanhã você vai ver as nossas respostas lá. Tempo varia de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um tempo de absorção em relação às outras. Tem muita gente que aprende muito rápido, tem gente que não. Depende muito até onde você quer ir. Aprender a confeccionar uma coisa, aprender a vender outra, aprender a entender o mercado de trabalho é outra. Não só entender e estudar o seu próprio mercado de trabalho. É por isso que todo mundo fala, olha, empresa, quando você abre uma empresa, você demora 3 anos para começar a ganhar dinheiro nessa empresa. Porque o primeiro ano você vai investir, no segundo você vai estudar, no terceiro você já começa a ganhar. E é verdade. Jair vai ser menino, vamos participar do chá de bebê. Jair vai ser um casal, menina, não. Aí não tem jeito não, porque nós já fez ultrassom, nós sabemos que é só um. A gente sabe que é só um, não tem dor não. Tá certo. Beleza. Nossa. O pessoal tá falando que vai ser uma menina. Vai ser uma menininha. Tá bom. Pessoal, vou deixar mais uma vez o link aqui do nosso curso online de nicho. Vamos lá, participa do nosso curso online. Trabalhei bastante, investi bem, tá bonito, tá ficando bom, tá quase totalmente finalizado lá. Graças a Deus tá tudo gravado, vocês vão me dar uma força. Que mais? Vamos tentar fazer uma outra live amanhã, tá? Eu espero que essa live tenha ajudado você de alguma forma. Se você quiser adquirir nossas planilhas, chama no WhatsApp a Sibeli que ela passa a relação de valores da planilha para vocês. Eu gosto muito da planilha, principalmente para quem está começando, vai ajudar muito, pelo menos para fazer simulação, tá? Então faça a simulação real em cima do seu tempo de produção. Beleza? Só clicar aqui, João, ó. Clica no link aí, ó. Só clicar que tem todas as informações, está descritível, está explicando lá como que é o curso e como que vai funcionar, beleza? Obrigado por vocês, ótima noite. Se você não fincou o dedão no like, finca esse dedão nesse like aí, estrupia, já compartilha essa live, já se inscreve no canal, já deixa um comentário aqui embaixo, deixa um comentário dando sugestão para a live de amanhã. O que vocês querem na live de amanhã? Vai aqui embaixo no canal do YouTube e comenta. Eu quero ver na live de amanhã o assunto tal. E o que tiver mais falado lá, e dá um joinha ainda no comentário do pessoal que vocês gostaram. Pô, fulano falou de assunto X, dá um joinha lá. O que tiver mais repercussão vai ser nosso assunto da nossa live de amanhã. Ótima noite para todo mundo, fica todo mundo com Deus.